Olá, pessoal. A gente vai começar agora a nossa segunda parte do curso, né? A primeira parte de análise de algoritmos a gente terminou, né? Era justamente essa parte de análise assintótica e análise de funções recursivas. A gente agora vai se dedicar a essa nossa segunda parte do curso, que vai ser a parte de projeto de algoritmos. Essa parte de análise a gente vai deixar para depois. A gente já deixou para depois, né? Melhor, a gente já deixou para trás, desculpa. A gente vai estudar, ou melhor, a gente vai conhecer três métodos padrão, vamos dizer assim, ou os três métodos mais famosos de projeto de algoritmos. São eles divisão e conquista, programação dinâmica e algoritmo guloso. E a gente vai ver esses três métodos nas próximas 4 ou 5 semanas, certo? Então, o primeiro deles, divisão e conquista, ele é baseado nas estratégias de guerra do Império Romano. O Império Romano tinha o costume de dividir o seu exército e atacar em diversos pontos diferentes ao mesmo tempo para conseguir dominar os seus inimigos, e é daí que vem a ideia do algoritmo de divisão e conquista. Como o próprio nome diz, nós vamos dividir um certo problema em pedaços menores. A gente vai resolver cada um desses pedaços e a gente vai combinar as soluções. Como é que a gente vai resolver cada um desses pedaços, né? Cada uma dessas partes? Vamos resolver com a mesma estratégia. A gente vai dividir ela em pedaços menores e resolvê-la recursivamente. A implementação dos algoritmos de divisão e conquista normalmente é recursiva, ou pelo menos a ideia inicial normalmente é recursiva, justamente porque esses algoritmos eles usam na sua construção essa ideia de resolução recursiva do problema, né? De resolver um pedaço menor do problema com o mesmo algoritmo usado para a parte maior. Para eu não ficar falando problema original, problema maior e problema menor, quando eu falar problema, eu estou falando do problema original. Quando eu falar subproblema, eu estou falando de uma das partes do problema original. Então, quando eu falar problema, a partir de agora, vai ser o problema original. Subproblema vai ser uma das suas partes, certo? Vamos lá. Uma maneira geral da gente escrever um algoritmo de divisão e conquista é assim, né? Como está aparecendo na tela para vocês. Você tem um conjunto de dados de entrada, a saída vai ser a solução do seu problema. Você vai dividir o seu problema em A pedaços. Você vai resolver recursivamente as B partes necessárias para a solução e depois você vai combinar as B soluções para obter a solução geral. E aí você deve estar pensando, mas professor, por que eu divido em A partes e eu só resolvo B? Ou por que você colocou letras diferentes? Você não devia resolver todas as As? Não. O meu B, claramente, é menor ou igual a A, né? Ele não pode ser maior, porque eu não posso resolver uma parte que não existe. Se eu dividir o problema em 5 partes, eu não posso querer resolver 7, nem 10. Né? Mas eu não preciso resolver todas. Né? O meu último exemplo de algoritmo de divisão e conquista, que vocês já conhecem, talvez só não soubessem que usava esse paradigma, né? Esse método, é justamente a busca binária. O que é um algoritmo de busca binária? É um algoritmo para buscar um certo elemento numa lista ordenada. Ou melhor, num vetor ordenado. Então, a busca binária que busca um elemento num vetor ordenado, se você se lembra como ela funciona, se você não se lembra, eu vou tentar te explicar agora bem rápido. Você divide o vetor em 2 partes e verifica se o elemento que você está buscando ele é maior ou menor do que o primeiro elemento do segundo vetor. Se ele for maior ou igual, se ele for igual, você encontrou o seu elemento. Se ele for maior, você sabe que só deve buscar na segunda metade do vetor. Se ele for menor, você sabe que só deve buscar na primeira metade.
Então, na busca binária, eu estou dividindo o problema em duas partes, né? Eu estou dividindo o vetor ao meio. Mas eu só estou usando para minha solução uma delas. A saber, a parte em que eu sei que contém o meu, que pode conter o meu elemento. Que contém ou pode conter o meu elemento. Então, apesar de eu estar dividindo em duas partes o meu vetor original, eu só estou usando uma delas para minha solução. Você pode dividir o problema em 10 partes e só usar duas? Pode. Você pode dividir o problema em 20 partes e só usar uma delas? Pode. Por exemplo, você pode dividir o vetor da busca binária que você divide em dois, né? Por isso não em busca binária. Você pode dividir muito bem em três e ainda ia manter essa mesma propriedade de que o seu elemento ele tem que estar entre o início e o final de cada vetor. Então, só uma das partes seria interessante, só buscaria em uma das partes. Então, o número de partes que você divide o problema nem sempre é o mesmo número que você precisa resolver. Nem sempre é o mesmo número que você tem que resolver de subproblemas. Você está observando também que esse nosso algoritmo aí, ele é um algoritmo naturalmente recursivo, né? Quando eu falo resolva as B partes necessárias da solução, você vai resolver isso fazendo uma chamada recursiva. Como o nosso algoritmo é inerentemente recursivo, é claro que a complexidade dele também vai ser. Então, normalmente, esse tipo de algoritmo ele vai precisar de uma função de complexidade e essa função normalmente vai ser recursiva. Veja que a gente só realiza duas operações além da chamada recursiva. São essas operações a divisão do problema e a combinação das soluções. Então, a gente pode, de uma maneira geral, se a gente disser que O de x, né, que Ozão de x é a complexidade de combinar as soluções e que Ozão de y é a complexidade de dividir o problema, a gente pode expressar a complexidade do nosso algoritmo geral de busca e conquista, o nosso algoritmo geral de divisão e conquista, da seguinte maneira. A complexidade dele, o T de N, né, é B vezes T de N sobre A mais O de X mais Y. Né? Ou seja, a complexidade, a função recursiva que representa a complexidade do nosso algoritmo geral, ela é igual a B vezes a complexidade de cada um dos subproblemas que são realmente resolvidos. Lembra, a gente divide em A pedaços, por isso que eu tenho N sobre A, mas a gente só resolve B, por isso que ali eu tenho um B vezes T de N sobre A. Isso é a complexidade das chamadas recursivas. O que sobra sem ser chamada recursiva? A complexidade de combinar as soluções e a complexidade de dividir o problema. Ou seja, o meu O de x e o meu O de y. Como é que a gente vai resolver, então, essa função, né? essa recursão? Porque, veja, isso é uma função recursiva que te indica a complexidade do seu algoritmo. Veja que essa função está exatamente na forma que ela deveria estar para a aplicação do teorema mestre. Então, como é que a gente vai resolver, como é que a gente vai determinar a complexidade dos nossos algoritmos de divisão e conquista? Sempre usando o teorema mestre. Importante, quando eu digo aqui sempre usando o teorema mestre, eu estou me referindo à implementação direta dos nossos algoritmos de divisão e conquista. A implementação natural, ou seja, a implementação recursiva. Como eu falei agora há pouco, busca binária é um algoritmo de divisão e conquista. Você muito provavelmente conhece uma versão interativa do algoritmo de busca binária. Essa versão interativa do algoritmo de busca binária, ela pode sim ter uma complexidade diferente da versão recursiva. Essa complexidade com certeza não é menor. Com certeza essa complexidade de você remover a recursão, né, de você remover a recursão e tornar o algoritmo interativo,
não torna a complexidade teórica do algoritmo melhor. Se o seu algoritmo de busca binária é log de n, por exemplo, ele não vai se tornar menor do que log de n porque você fez interativo. Ele pode se tornar pior. Pode ser que a sua implementação interativa, por alguma maneira, não explore a recursão de uma maneira correta e você tem um algoritmo O de n ao quadrado. O seu algoritmo interativo ele é sempre pior ou igual. Mas veja, isso eu estou dizendo a complexidade teórica. Se você for executar a busca binária interativa e a busca binária recursiva, claramente a busca binária interativa vai ser mais rápida. Por quê? Pela maneira como nossos algoritmos executam na nossa máquina. Se você pegar uma implementação correta da busca binária de forma interativa, ou seja, uma implementação que tem uma complexidade de log de n, e pegar uma implementação recursiva da busca binária, a implementação interativa vai ser mais rápida porque ela não precisa lidar com a pilha de recursão. Ela vai funcionar melhor devido, né, ou por causa do seu computador, de como nossos computadores, como a máquina que você está executando, realmente executa todos os processos ou gerencia todos os processos, por causa da pilha de recursão. Certo? Pois bem, esse é o nosso algoritmo geral, né, genérico, e essa é como a gente calcula a complexidade desse algoritmo genérico, desse algoritmo abstrato. Né? Vamos lá. Vamos tentar, então, alguns problemas mais concretos, né, para a gente poder ver como é que esse paradigma é aplicado. Né? O meu primeiro exemplo, e é o exemplo mais, assim, talvez mais simples, e é um que a gente já viu alguns algoritmos para ele. Eu vou pegar o problema de ordenação, certo? Para quem não se lembra, o problema de ordenação, você recebe um vetor de números inteiros, esse vetor está, a princípio, desordenado, e a gente quer ordenar esse vetor, ou seja, a gente quer que a primeira posição seja o menor elemento, a segunda, o segundo menor, e assim por diante. Vamos lá, qual é a primeira ideia que a gente tem assim que a gente pensa nesse problema de ordenação? Mas vamos dividir o vetor, lógico, usando o paradigma de divisão e conquista, né? Então, eu vou dividir o vetor no meio. Né? Rapaz, eu vou dividir o vetor bem no meio, vou ordenar cada metade e depois vou combinar as duas partes que já estão ordenadas. Então, essa é a nossa primeira ideia, de divisão e conquista. A gente vai dividir o nosso vetor no meio e a gente vai ordenar a primeira metade e a segunda metade. E depois vamos combinar essas partes ordenadas. Por exemplo, se eu pegasse esse vetor, eu ia dividir ele no meio, dividir ele em dois, né? Ou seja, eu teria o meu vetor 3, 4 e o meu vetor 2, 1. Eu iria ordenar o primeiro vetor que já está ordenado, iria ordenar o segundo, depois iria combinar essas soluções ordenadas para me dar o meu vetor ordenado no final. Ótimo, parece uma boa ideia. Né? Essa ideia gera o nosso primeiro algoritmo de busca e conquista, né? Que é o famoso médio de sorte. Né? Como é que o médio de sorte vai funcionar? A gente vai dar para ele de entrada o nosso vetor a ser ordenado e ele vai criar, ou melhor, ele vai dividir o nosso vetor em dois pedaços, né? E aí ele vai unir essas duas partes que estão ordenadas. Lembrando que a gente ordena cada um dos pedaços usando o próprio médio de sorte, ou seja, função recursiva. Né? Veja que nas minhas chamadas recursivas eu estou dividindo o vetor bem exatamente ao meio, né? Mas aí eu vou fazer um pequeno adendo, né? Alguém deve estar se perguntando, professor, mas o que acontece se P e Q, se a soma deles não for divisível por 2, né? O que acontece se a soma não for divisível por 2? Aí você vai ter que colocar um piso ou um teto. Dependendo se você escolhe o piso ou o teto, vão aparecer alguns pequenos casos
naquele seu si lá em cima, né? O que aquele meu si ali está dizendo, né? Basicamente, eu estou te dizendo que, olha, você para quando o vetor só tiver duas posições. Se o vetor só tiver duas posições, você ordena esse cara na mão, né? Dependendo de como você escolhe o piso ou o teto, né? Aquele seu caso de cima pode acontecer que você caia num vetor que só tem um elemento, né? E aí você, bem, só retorna esse elemento, né? Para evitar esses, vamos dizer assim, para evitar esses pequenos casos, né? Para evitar que eu tenha que ficar escrevendo esses pequenos casos de aqui ele tem dois, aqui ele só tem um, aqui ele tem dois, aqui ele só tem um. Tá? É que eu não coloquei o piso e o teto, mas quando você for implementar, você precisa sim colocar ou um piso ou um teto, e isso vai fazer com que surja, naquele caso, no meu si ali em cima, isso vai fazer com que ali apareça sim alguns outros casos que você vai ter que tratar. Aqui eu não estou colocando só porque, primeiro, esses casos eles são mais é mais um detalhe do algoritmo do que realmente a ideia por trás dele, né? Mas sim, você vai precisar tomar conta desses pequenos detalhes quando você estiver realmente implementando esse algoritmo. Aqui, como eu só estou querendo mostrar para vocês a ideia do algoritmo, eu estou ignorando esses meus pequenos casos. Então, se você só tiver dois elementos no seu vetor, que é o primeiro caso, ordene esses elementos, né? Ordene esse vetor, realmente na mão, veja se um é maior do que o outro, e aí coloca o menor na frente. Se não, você faz as chamadas recursivas para a primeira metade do vetor e para a segunda metade do vetor e depois intercala a sua resposta. Ótimo. Beleza, então esse é o nosso algoritmo de média e sorte. Qual é o pedaço desse algoritmo que é complicado, né? É a parte do intercala, né? Porque, veja, a primeira combinação do MEG, ou melhor, chamadas recursivas ao MEG de sorte, ok, são fáceis. Bem, saber se o último índice Q é menor do que P mais 1 também é fácil. Ordenar dois elementos é fácil, é só saber o menor deles. Qual é o problema? Esse intercala. Como assim? Vamos lá. O que esse intercala tem que fazer, né? Ele tem que pegar dois vetores ordenados e construir um terceiro vetor ordenado também. Vamos lá. Tem muitas maneiras de fazer isso. A maneira mais simples, a gente pode criar um vetor auxiliar, né, do tamanho apropriado, ou seja, que caiba os dois vetores que a gente quer ordenar. E aí a gente pode começar fazendo o seguinte, escolhendo o menor elemento dos dois vetores e colocando nesse vetor auxiliar. Esse menor elemento é realmente o elemento que tem que estar na primeira posição, né? Por quê? Se ele é o menor elemento do primeiro vetor, né? Se a gente comparar o menor elemento do primeiro vetor e o menor elemento do segundo, como os dois vetores estão ordenados, esse cara é o menor elemento de todos os elementos que a gente tem. Então, ele é realmente o cara que deve estar na primeira posição. Depois que você escolheu o cara para a primeira posição, você olha de novo, né, nos seus dois vetores e escolhe o menor elemento. Ou seja, o menor elemento entre aqueles que estão agora nas primeiras posições de cada um desses vetores. De novo, esse cara ele é menor do que todo mundo, porque todo mundo do primeiro vetor é menor do que o seu primeiro elemento, todo mundo no segundo vetor é menor do que o seu segundo elemento. E aí você pode copiar você pode remover esse cara do vetor correspondente e copiar ele para o seu vetor auxiliar. E você pode repetir esse processo várias vezes. Vamos lá. Só para ficar claro a ideia que a gente vai usar, vamos imaginar que a gente tem esses dois vetores ordenados, né? O meu vetor 1, 3 e o meu vetor 2, 4. Eu vou criar um vetor com tamanho apropriado para caber todos os meus elementos. Então, estou criando um vetor que tem 4 posições, porque eu tenho 4 números a serem colocados lá, a serem ordenados. Eu vou olhar nos meus dois vetores, né, que estão ordenados, e vou pegar o primeiro elemento. No caso, 1 e 2. Eu vou escolher o menor deles e vou colocar no meu vetor
auxiliar. Agora, você imagina que eu removi o 1, né, do primeiro vetor. Né? Eu não estou mais contando com 1 porque ele já foi para o meu vetor auxiliar. Ele foi removido do primeiro vetor. Quem é o primeiro elemento do meu novo vetor, né, depois da remoção? É o 3. Agora eu vou comparar o 3, que é o primeiro elemento do meu primeiro vetor, com o 2, que é o primeiro elemento do segundo vetor. O menor é o 2, eu coloco ele no meu vetor auxiliar e removo ele do meu segundo vetor. Agora o meu primeiro elemento no segundo vetor é o 4. Eu vou compará-lo com o 3. O 3 é menor. E o meu primeiro vetor acabou, né? O meu primeiro vetor foi totalmente colocado no vetor auxiliar. Ele não existe mais. Eu vou só copiar, então, todos os elementos do vetor que sobrou, na ordem que eles aparecem, para o meu vetor auxiliar. E assim eu consigo ordenar todos os meus elementos. Veja que sempre um dos vetores vai ficar por último, né? Sempre um dos seus vetores ele vai ter que ser copiado para o vetor auxiliar, justamente porque tem que ter alguém que tem o último elemento, que tem o maior elemento de todos. Vamos lá. Esse algoritmo, ele representa essa nossa ideia, né? Aqui, basicamente, eu estou criando um vetor auxiliar B, estou percorrendo o meu vetor A, né, que tava... Lembra que o meu vetor foi dividido, no meu algoritmo de média e sorte, ele é dividido em 2 pedaços? Eu estou só indicando os índices desses 2 pedaços e estou copiando, né, os meus menores elementos para o vetor B, né, na ordem que eles aparecem. É como se os meus 2 vetores eles estivessem seguidos no meu vetor A. Então, eu estou copiando eles para o meu vetor B. O primeiro caso é justamente o caso em que o menor elemento está no primeiro vetor, o meu se não é o caso em que ele está no segundo. Observe que eu sempre vou atualizando o índice do B e eu só atualizo o índice correspondente ao primeiro vetor, que no caso é o meu... Desculpa, que no caso é o meu I, e o segundo vetor, que no caso é o meu J, quando eu realmente removo um elemento desse vetor. Isso para garantir que I e J sempre indiquem quem são os primeiros elementos de cada um dos meus 2 vetores que eu estou tratando. Depois, o que sobrou eu copio para B e depois eu copio todo o B de volta para o meu vetor A, porque agora o B está totalmente ordenado. Professor, existe um outro jeito de fazer isso? Existe. Né? Eu preciso criar o vetor B? Não. Se você olhar bem esse código aí, você já deve, inclusive, ter tido a ideia de como é que você faz isso. Você pode, em vez de criar o vetor B, você pode só deslocar o vetor A. Né? Como assim? Veja que colocar um elemento no início do vetor B seria razoavelmente parecido, quase a mesma coisa, de você trocar elementos da primeira parte do vetor A. E aí só atualizar os índices I, J e L de maneira apropriada. Né? Por que você não faz assim, né? Por 2 razões. Eu acho a explicação com o vetor B mais intuitiva. E eu acho que a primeira ideia que você tem, e eu acho que é a ideia que melhor representa essa interação do algoritmo. Né? Eu acho que criar o vetor auxiliar fica mais claro para quem está lendo o que está acontecendo. Essa é a primeira. A segunda razão é que quando você não cria o vetor auxiliar, você tem que tomar muito cuidado na atualização desses índices, que aqui eu meio que ignorei porque é simples a atualização, mas quando você não cria esse vetor auxiliar, você tem que tomar muito cuidado com a atualização desses índices e vão aparecer alguns outros pequenos casos que só acontece porque você só tem um vetor só.
E mais importante do que isso, a complexidade não muda, né? A complexidade teórica, a complexidade assintótica. Por quê? Vamos lá. Atualizar os índices é O de 1, né? Criar esse vetor B é O de N. Veja que todo esse meu enquanto, né, que está aí, é O de N. Por quê? Todos os passos que ele faz são O de 1 e, no pior caso, ele percorre todo o vetor, copiando os seus elementos para o vetor B. Logo, todo esse meu enquanto é O de N. Eu posso dizer também grosseiramente que tudo que copiar, né, tudo que sobrou no meu vetor A, depois que você terminou aquele passo, é O de N. Copiar todo o vetor B de volta para o vetor A também é O de N. Logo, a complexidade do meu intercala é O de N. Né? Ela não vai melhorar se você não usar o vetor B. Ela vai continuar sendo O de N. Por quê? Você vai precisar ainda percorrer todo o vetor A. Todo o vetor que você vai realmente ordenar. Então, você não vai melhorar a sua complexidade não usando o vetor B. Né? A sua complexidade é assintótica. Professor, se eu for realmente implementar, vai fazer diferença? Vai. Né? Se você realmente estiver implementando, construir o vetor B ou não construir ele faz sim diferença. Veja, não construir o vetor B é uma economia de memória que pode ser muito grande. Né? Não só isso, né? Não precisar copiar o vetor B de volta para o vetor A é uma outra economia de tanto de memória quanto de tempo muito grande. Você não precisa iniciar um vetor e não precisa apagar ele no final. É lógico que se você não tem que criar alguma coisa, não tem que apagar essa alguma coisa, o algoritmo que não precisa fazer isso é muito mais rápido, na realidade. Assintoticamente, é a mesma coisa. Como a gente está fazendo análise assintótica, se assintoticamente eles são a mesma coisa, não tem sentido você tentar remover a criação do vetor B. Mas na prática, sim, faz muita diferença você ter ou não o vetor B. Então, agora que o nosso algoritmo intercala, a gente sabe que ele é O de N, né? Vamos lá, como é que fica a complexidade do nosso médio de sorte? Né? Bem, a ordenação que ele faz quando a gente só tem dois elementos é O de 1, é escolher o máximo. As nossas chamadas recursivas, a gente já sabe que é um T de N sobre 2, né? Eu estou chamando para metade do vetor. E o nosso intercala é uma chamada, a gente sabe agora que a chamada a ele custa O de N. Qual é a complexidade, então, do nosso médio de sorte? Bem, o O de X, que era fazer as combinações, né? É O de N, né? Teta de N, na verdade. O O de Y, que era dividir, é O de 1, porque é só você dividir o seu vetor por 2, né? É só você dividir o tamanho do seu vetor por 2. Ótimo. A nossa função recursiva para o médio de sorte, então fica 2 vezes t de n sobre 2 mais θ de n. Pelo teorema mestre, a complexidade do nosso algoritmo do médio de sorte é, então, n log n. Como a gente já viu em outras aulas, essa complexidade de n log n representa alguma coisa muito específica. Para problemas de ordenação, esse é o limite teórico, né, de um algoritmo de ordenação. Então, o nosso médio de sorte, ele é um algoritmo ótimo para ordenação. Ou seja, ele atinge o limite teórico do que é possível ser feito usando comparações. Como ele é um algoritmo que realiza comparações, esse é o melhor que um algoritmo de ordenação pode ser. Então, o médio de sorte é um algoritmo ótimo para ordenação. Na próxima aula, a gente vai ver um outro exemplo, um outro algoritmo que também usa essa ideia de divisão e conquista. Também vai ser um algoritmo ótimo com algumas ressalvas, né, que vai ser o nosso quicksort, e a gente vai também analisar um pouco do que acontece na nossa busca binária. Então, eu vejo vocês na próxima aula, pessoal.